A paz do Senhor, meus queridos irmãos do IBP, o nosso Instituto Bíblico de Paulínia, a classe do nível médio. Nós estamos estudando Soteriologia 1 e nós temos visto alguns aspectos da salvação. Soteriologia é o estudo da salvação, aquilo que é mais importante para o ser humano, a salvação da sua alma, onde o homem vai passar a sua eternidade. Nós já vimos alguns aspectos da salvação, que foi a justificação, a regeneração, a adoção, e hoje nós vamos falar sobre a santificação. O que é a santificação? Do grego agiasmos, significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e apartar-se do pecado. Como é feito a santificação? O ser humano, ao entregar a sua vida a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, Deus separa esta pessoa, o crente, ela é consagrada a Deus, ela é separada, ela é exclusiva agora, separada do mundo, do pecado, do diabo, para exclusivamente servir a Deus. E a santificação, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto que é instantaneamente, e outro aspecto é o progressivo. Por que instantâneo? Porque no momento que o ser humano se converte ao Senhor Jesus, ele se arrepende dos seus pecados, então ele se converte, então acontece instantaneamente todos esses aspectos da salvação. Só é dividido para nós estudarmos didaticamente, sistematicamente. A salvação do ser humano não é a regeneração e depois a santificação, depois a justificação. Esses aspectos da salvação acontecem instantaneamente. Agora, a questão da santificação acontecer instantaneamente, porque Deus, ele nos consagra, nos separa para ele, nós somos exclusivos de Deus. Esse é um aspecto instantâneo. Agora, o aspecto progressivo é porque a cada dia mais que nós vamos nos relacionando com Deus através da sua palavra, da oração, da consagração, tendo uma vida de relacionamento, então nós vamos crescendo a nossa vida de santidade. Isso vai chegar à perfeição total somente quando nós estivermos no céu, na presença do nosso Deus. Aí nós atingiremos o estado perfeito da santificação. Os propósitos, dentre muitos propósitos da santificação, além de separar, é levar o crente a uma conformação cada vez maior com o Senhor Jesus Cristo. Esta palavra conformação com Jesus Cristo, este é um dos propósitos da santificação, da ideia, aquela ideia que Paulo escreve aos Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo o seguinte, e não vamos tomar a forma do mundo. Então,
E não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, 2, porque uma vez que nós já fomos regenerados através da misericórdia de Deus, fomos transformados, santificados e adotados na família de Deus, não tem como nós tomarmos a forma do mundo, porque nós já tomamos a forma de Cristo Jesus. Então, nós já vivemos uma vida que glorifica o Senhor. Nós estamos resplandecendo a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas, ou seja, essa palavra, essa adversativa, ela vem para contrastar, para contrariar. Ao invés de você tomar a forma, você vai transformar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, essa característica da santificação, de levar o crente a uma conformação cada vez maior com Jesus Cristo, é tomar a forma de Cristo Jesus, porque ao invés de nós nos conformarmos com este mundo, nós já tivemos a nossa mente, o nosso intelecto, as nossas emoções, as nossas vontades transformadas por Cristo, santificadas. Então agora nós somos exclusivos de Deus. Então nós temos agora, após uma mente transformada, ou seja, um entendimento, eu tenho agora uma nova cosmovisão, uma nova maneira, uma nova perspectiva de enxergar o mundo. Eu agora enxergo o mundo com a ótica que Deus quer. Eu busco a justiça de Deus. Eu busco as coisas dos céus em primeiro lugar, as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus são a minha prioridade. Então, ele tem uma nova cosmovisão, uma nova maneira de enxergar o mundo. Esse é um dos propósitos da santificação, fazer com que nós vamos tornando a forma de Cristo cada dia mais, parecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a santificação tem um aspecto instantâneo, no momento que a pessoa se arrepende, se converte, é chamado santo. Nós vamos ver muitas passagens da Bíblia, Paulo escrevendo aos Coríntios, aos santos que estão em tal lugar, reunido com todos os santos, porque é instantâneo. E esse aspecto progressivo é porque a cada dia mais nós vamos meditando na palavra, relacionando com Deus. A partir do momento que nós vamos relacionando com Deus, meditando na palavra, consagração, oração, vida de santidade é a parte progressiva, vai melhorando cada dia mais. Hebreus 12, 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segue a paz com todos e a santificação. Vai se santificando a cada dia. Vai crescendo em graça e conhecimento. 2 Pedro 3:18. Pegando esse raciocínio de Romanos 12, 2, nós vamos para o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, uma pessoa que quer uma vida de santificação, que busca para crescer em santificação, ele segue o conselho que o salmista deixou no Salmo 1. Ele não anda segundo o conselho de ímpio, ele não recebe o conselho de ímpio.
uma pessoa que já está consagrada, santidade, eu volto a dizer, ele está separado do mundo, ele convive com as pessoas neste mundo, mas ele não anda, não recebe conselho de ímpio, não segue o exemplo dos ímpios e muito menos senta em roda dos escarnecedores para zombar daquilo que é santo, aquilo que é consagrado a Deus. Antes, o seu prazer são nas coisas espirituais, na lei do Senhor. Ele medita de dia e de noite. Quais serão os resultados para aquele que é consagrado, tem uma vida de santidade e medita na palavra de Deus de dia e de noite, segundo nós aprendemos com o Salmo de número 1? Será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual esta árvore dá os seus frutos na estação correta. É uma árvore frondosa, é uma árvore, não uma árvore pálida, seca, mas uma árvore frutífera, que sempre está frutificando nas estações corretas, nas estações certas, sempre ela está dando o seu fruto. Ela é bênção para outras pessoas também. Ela produz sombra, fruto para outras pessoas também. Além dela ser uma bênção, ela é uma bênção para si mesma e para as pessoas que a cercam. Tudo que ela fizer vai prosperar. Assim é uma pessoa que vive em santidade, uma pessoa que, ao contrário de fazer as coisas que o mundo tem, em receber conselho de ímpio, sentar em roda de escarnecedores, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nesta lei ela medita de dia e de noite. Os resultados serão extraordinários. Ela terá resultados que vai abençoar vidas. O reino de Deus vai crescer. Ela será um instrumento nas mãos do Senhor. Uma pessoa consagrada, ela vai ser uma ameaça ao reino das trevas. Uma pessoa consagrada a Deus, ela vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu já falei em outras aulas que o cirurgião, o doutor Jesus, vai fazer obras extraordinárias, vai fazer operações, vai arrancar o câncer espiritual de vidas usando o bisturi, eu e você. O cirurgião, o doutor Jesus, ele já separou instrumentos para operar prodígios e maravilhas, que nós possamos ser esses instrumentos separados nas mãos do doutor Jesus, para que ele venha operar prodígios e maravilhas, salvar vidas e vidas se render aos pés do Senhor. Liberto da natureza pecaminosa. Nós precisamos aprender através da palavra de Deus. Paulo vai mostrar isso na carta aos Romanos. Nós precisamos reconhecer e entender da coexistência da velha natureza com a nova natureza em Cristo Jesus. Reconhecendo a origem do problema e a solução. Quando nós vamos olhar e aprender o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 7, o versículo 22 e 23, está escrito assim: porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Quem é o homem interior? É a natureza
que foi regenerada. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, ela foi regenerada. Ela estava morta em delitos e pecados e ofensas, mas ela foi regenerada. Nós passamos pelo processo do novo nascimento. Mas, veja o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está explicando aqui do grande embate da velha natureza, a natureza adâmica, a natureza que está impregnada em nós. Não tem como eliminar, erradicar essa velha natureza. Agora, a nova natureza, ela vai subjugar essa velha natureza. Nós já vimos em Gálatas 5, capítulo 5, quando Paulo mostra ali o espírito em contraste com a carne. O que nós vamos alimentar mais, aquilo que nós dedicarmos mais, é onde terá mais êxito. Então, não podemos negligenciar que há uma luta constante dentro de nós. Aquilo que Paulo vem falando no versículo 23 é essa lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, a natureza caída, adâmica, ela não foi extirpada, não foi erradicada. Somente quando nós tivermos os nossos corpos glorificados no arrebatamento da igreja, aquilo que Paulo escreve, capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Então, enquanto isso não acontece, nessa nossa trajetória, aguardando ao grande soar da trombeta, o arrebatamento da igreja nos ares, o encontro com o Senhor, nós temos que andar em santidade, em santificação, não negligenciarmos que é uma natureza velha, caída, adâmica, que luta contra a nova natureza, a mente renovada, transformada de Cristo Jesus, que o Senhor operou em nós através do novo nascimento. Então nós temos que reconhecer isso, não desanimarmos, temos que tomar cuidado quanto ao desânimo, as tentações, as provações, vai vir para tentar nos desanimar, mas Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a grande batalha é interna. A velha natureza, o diabo, os ataques externos, os ataques internos, a nossa carne, duelando contra o nosso espírito vivificado, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, muitas das vezes nós podemos entrar em contradição, achar que nós estamos vivendo uma mentira, mas não. Nós temos, através da revelação bíblica, a palavra de Deus inerrante, infalível, inspirada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nós estamos livres da culpa, do poder do pecado e da vida de morte eterna. Mas para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Espírito vivificado, Espírito com E minúsculo, Espírito humano, mas regenerado. Porque a lei do Espírito de vida,
em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à a lei não salva ninguém. A lei, nós já vimos isso, que a lei só demonstra que nós estávamos em pecado, porque a lei, ela é boa, ela é perfeita, ela é santa. Mas ninguém pode ser salvo através da lei, e sim da fé em Cristo Jesus. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Cristo veio e cumpriu o projeto do Pai na cruz do Calvário, morreu, fez carne para perdoar os nossos pecados. Hoje, então, nós não estamos mais debaixo de condenação da carne. Nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo, comunicando com o nosso espírito humano. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, andar no Espírito. A natureza pecaminosa do homem nunca será erradicada nesta vida, ela é subjugada pela nova natureza. Duas forças brigam, se opõem dentro do homem regenerado. Nós já falamos sobre isso em Gálatas capítulo 5. Eu vou citar aqui Efésios capítulo 4 e o verso 4. Efésios 4 e o versículo 24. Olha que interessante. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A ideia aqui é Agora, revista do novo homem. Parece que está colocando uma nova roupa. Está colocando essa nova roupa através do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Hoje, através do novo nascimento, nós somos revestidos. Paulo está chamando aqui para que nós possamos colocar umas novas vestes. A nova natureza em Cristo Jesus. Também, meus queridos, estamos libertos dos maus pensamentos. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Ele fala sobre fortalezas, o versículo 4, ou seja, ali Paulo está dando um alerta aos irmãos daquela igreja para com os pensamentos, as filosofias, vãs filosofias mundanas, que querem o quê? Aprisionar a mente do homem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, muito interessante. Capítulo 10, a partir do versículo 3. Qual o propósito dessas filosofias que vêm para atacar o homem? Querer minar, querer colocar em xeque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, questionando a sua autoridade, a sua infalibilidade, a sua inerrância. Nós temos exemplos, teoria da evolução, a evolução das espécies, que vai contra a teoria do criacionismo, aquilo que nós cremos, relatado em Gênesis, a alta crítica quanto à atualidade da Bíblia. Filosofias seculares como o humanismo. Então, todos esses pensamentos querendo colocar em xeque, contradizer a palavra de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Olha o versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais,
Nós estamos numa guerra, numa batalha, e as nossas armas não podem ser armas carnais deste mundo, mas sim poderosas em Deus. Paulo está dizendo o seguinte: temos que ter as armas corretas, armas espirituais para a destruição das fortalezas. Estas fortalezas, a ideia aqui, esses pensamentos no mundo científico, filosófico, as heresias, vãs sutilezas para querer prender a mente humana. Se nós, meus amados irmãos, não tivermos as ferramentas corretas, não vamos batalhar corretamente, nós vamos perder esta guerra, esta batalha, se nós não militarmos com armas espirituais. A sociedade em que nós vivemos, ela é ímpia para com o sexo, honestidade, justiça, direitos pessoais, vestes, etc. O crente, ele enfrenta pressões dessa sociedade corrompida pelo pecado na área intelectual, moral. Tem que tomar cuidado para nós não nos corrompermos. Temos que cuidar de vários aspectos da nossa vida. O cuidado com a mente. Tomar cuidado com o que estamos alimentando a nossa mente. Provérbios 4:23, o sábio vai dizer o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração aqui não é o coração como aquele órgão biológico que está dentro do nosso corpo físico, muito importante, que bombeia sangue para todo o sistema do nosso corpo humano. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, é a sua mente, o seu intelecto. O que é que você está alimentando? Temos que tomar cuidado. Aquilo que nós estamos alimentando mais é aquilo que nós vamos crescer mais. Se são obras da carne, se são coisas do espírito, então nós precisamos tomar cuidado. Há uma batalha. Nós não podemos negligenciar que há tentações por parte do inimigo. João 10:10, o evangelista vai dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir. A nossa carne, a velha natureza adâmica caída, os ataques internos, externos. O crente, se o crente não vencer a batalha na mente, ele pode materializar, ou seja, sair da teoria, sair apenas do desejo, da concupiscência. Aquilo que a Bíblia fala de concupiscência são os desejos. Ele pode consumar, pode sair da teoria para a prática. Nós vamos para Tiago, o capítulo 1. Tiago, meio-irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era bispo, pastor em Jerusalém. Olha que interessante. Versículo 13, 14 e 15. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aqui no versículo 13, Tiago está deixando muito claro que Deus, ele não pode ser tentado por ninguém e ele também não tenta ninguém. Deus, ele prova, meus amados irmãos. A provação vem de Deus. Ele prova o ser humano, o crente, para ele ser aprovado. Você está passando por lutas e provações? Fique tranquilo, seja bem-vindo ao reino de Deus. Disse Jesus em João capítulo 16, digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O Senhor Jesus disse
deixou muito claro e nunca enganou ninguém sobre as aflições, as provações. Jó foi provado, Ana foi provada, os crentes foram provados durante a história da igreja. Mas provação vem de Deus. Deus prova, submete-nos à prova para nós sermos aprovados. Provação, Romanos 5:3. A provação produz paciência, experiência e esperança, a qual não traz confusão. Agora, o assunto aqui é tentação. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído. É importante, nós vamos aprendendo muitas lições aqui. Tentação existe. Não podemos achar que é um conto de fada. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado às seduções. Temos que tomar cuidado com o engodo, aquilo que nós vamos alimentando. As tentações vêm, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, os desejos desenfreados, a cobiça, a ganância, a ambição. Tomemos cuidado. Tiago está dizendo aqui o seguinte: precisamos vencer, precisamos tomar cuidado com a tentação e com aquilo que nós estamos alimentando, o nosso olhar, a nossa concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, se nós não travarmos essa batalha com as armas corretas, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Enquanto estar aqui no campo da batalha, a tentação vem. E aí, se nós alimentarmos a tentação, esse pecado vai ser gerado, consumado e vai levar à morte. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O assunto é santificação. O que eu e você estamos alimentando, assistindo? Os olhos é a janela da alma. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos alimentando. O tipo de filme, o tipo de leitura, aquilo que nós estamos acessando nas páginas da internet. Quer comais, quer bebais, Paulo escreveu, façais tudo para a glória de Deus. Temos que tomar muito cuidado, meus amados irmãos. Agora, se santificação é ter uma vida separada, consagrada. Veja, meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus escolheu, era o desejo de Deus, para que o seu povo, os hebreus, o povo de Israel, tivesse uma vida santa, separada dos povos vizinhos, povos idólatras. Eram muitas promessas para o povo de Deus. Se vocês guardarem os meus estatutos, viver uma vida reta, separada, consagrada desses povos idólatras, vocês serão a minha peculiaridade, exclusivo, povo exclusivo de Deus. No entanto, a história bíblica vai nos mostrar que o povo se prostituiu, se corrompeu, foi atrás de outros deuses e, infelizmente, pecou contra Deus. Os resultados vieram nos cativeiros assírios e Babilônia. Agora, como combater? Já citamos aqui Salmo 1. Vamos ler uma passagem aqui de Josué, capítulo 1. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esse capítulo 1 de Josué é uma passagem de transição. Os irmãos conhecem bem a história. Josué foi auxiliar de Moisés. Josué viu as pragas que Deus mandou, as 10 pragas, combatendo os deuses egípcios lá no Egito, através das mãos de Moisés. Josué viu quando Deus instituiu a Páscoa entre a 9ª e a 10ª praga. Josué viu o anjo que passou para matar os primogênitos ali no Egito. Josué viu quando Deus abriu o Mar Vermelho, ele estava junto com Moisés. Josué subiu ao Monte Sinai e, juntamente com Moisés, recebeu a lei do Senhor, os 10 mandamentos. Josué foi um daqueles espias, quando eles estavam em Cades Barnea, Moisés enviou os espias para avistar a terra que mana leite e mel. Josué sempre estava na tenda, era homem de íntima oração, de comunhão, de consagração, vida de santidade a Deus. Quando aqueles espias trazem notícia da terra que mana leite e mel, a maioria dos espias falavam que havia gigantes, seria difícil a batalha, portanto Josué, juntamente com Caleb, trouxe notícias inspiradoras, notícias que o nome do Senhor seria glorificado. Agora Moisés morre, porque Eclesiastes 1:4, a Bíblia vai dizer que uma geração vai e outra geração vem. Ninguém é insubstituível. O que é insubstituível é o plano de Deus perfeito. Moisés morre, não entra na terra prometida. O último capítulo de Deuteronômio, Moisés está com 120 anos, está nas terras de Moabe, sobe ao Monte Nebo, avista a terra, mas não entra na terra, fisicamente falando. Agora, Deus chama Josué para uma batalha. Deus chama Josué para um novo momento. Agora é o tempo de Josué sair da sombra de Moisés e agora introduzir o povo na terra prometida. Eles precisam atravessar o Rio Jordão. E Deus já falou: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora, Josué, você que também é meu servo, eu já dei essa terra prometida. Faz esse povo, levanta e faz esse povo herdar a terra que eu já dei. Meus amados irmãos, são muitos ensinamentos que nós vamos aprender aqui nesse capítulo 1. Para que Josué cumpra o projeto de Deus, para que Josué tenha êxito, para que Josué tenha sabedoria, para que Josué haja com prudência. O versículo 8. Ele precisa meditar na palavra de Deus. Para ter uma vida de santidade, para ter uma vida de consagração e vivermos no centro da vontade de Deus, realmente nós fazermos a obra do Senhor de forma eficaz, com eficiência, nós precisamos nos dedicar na palavra de Deus de dia e de noite, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir através da palavra de Deus. Romanos 10:17. Guardando a palavra e meditando de dia e de noite. Quanto mais Bíblia, quanto mais oração. Daniel, meus amados irmãos, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel consagrava. Daniel 1:8. Daniel assentou no seu coração não se conformar com aquele sistema babilônico, com aquela comida do rei Nabucodonosor. Não. Vida de santidade, vida consagrada a Deus. Resultados:
Deus deu visões escatológicas para Daniel. Todo aquele que se consagra a Deus, que se separa do mundo, que aparta-se das coisas do mundo para se consagrar, dedicar, ser exclusivo de Deus, Deus tem coisas grandes. Deus vai iluminar a nossa mente para que nós possamos entender a sua palavra, porque o projeto de Deus está na palavra, meus amados irmãos. Só vai entender, viver e guerrear com as armas reais, verdadeiras, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, Efésios capítulo 6, nós não estamos lutando com seres humanos, são principados, são demônios de um alto nível que estão guerreando povos, nações, mas nós que estamos vivendo neste reino natural, mas vivemos paralelo ao reino das trevas e ao reino natural, vivemos no reino de Deus, uma vida consagrada, dedicada, exclusiva ao Senhor. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Deus tem coisas espirituais. Deus tem dons espirituais para entregar para você e para mim. Veja, a santificação e o batismo no Espírito Santo. Quanto mais você, meu irmão, minha irmã, se dedicar ao Senhor, viver uma vida santa, reta. Mas, William, nós somos miseráveis, somos pecadores, vamos errar. Sim, João, a primeira carta de João diz o seguinte: filhinhos, quem disser que não tem pecado é um mentiroso. Mas nós temos um advogado justo e fiel. A diferença do crente regenerado, lavado e remido no sangue do Cordeiro é que podemos errar, mas o nosso erro não é, nós não acordamos, não vivemos para pecar. Nós vivemos quando nós acordamos cedo, oramos, dedicamos, vamos ler a palavra do Senhor ao acordar, ao dormir, no meio do dia. Nós vivemos uma vida santa, correta, uma vida que nós procuramos agradar a Deus. E quando nós errarmos, porque nós vamos falhar sim, viu, meu irmão? Fique tranquilo, você vai errar. Mas ao errar, o Espírito Santo que habita dentro de nós, a nossa mente transformada, regenerada, nós não conformamos com este mundo, então nós vamos rapidamente, automaticamente, naturalmente, sermos incomodados pelo Espírito de Deus que há em nós. Vamos pedir perdão, arrepender e continuar trabalhando. E o que Deus tem reservado para aqueles que buscam ao Senhor Jesus, busca o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Se ele buscar, se você buscar, meu irmão, minha irmã, Cristo Jesus vai derramar o poder sobre você. É uma dádiva, é um dínamos, é um revestimento que vem do alto. Atos 1:8. Qual a finalidade de ser batizado no Espírito Santo? É para a pessoa ficar pulando, rodopiando no meio da igreja? Não. Ser-me-eis testemunhas. Tanto há de vir sobre vocês. Vamos ler aqui Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebeu esse poder, esse revestimento que vem do alto. A finalidade, quais são os propósitos? Pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo, evangelismo, missões, até os confins da terra. O batismo no Espírito Santo não é para ninguém se promover, não. É um meio de promover o reino de Deus, promover a pessoa bendita de Cristo Jesus. É uma capacitação que vem do alto para que o reino de Deus venha crescer, venha se expandir. Tudo para a glória de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.